A graça e a paz a todo do canal Nada Além da Verdade. O título desse vídeo é A Lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo é a fé. Quer dizer que a lei era impotente para salvar. Ao título já desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Gálatas capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedeceres a verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Paulo faz uma pergunta à igreja de Gálatas. Olha no capítulo 2, versículo 2. Só quiseram saber isto de vós, dois pontos. Recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Outra pergunta Paulo faz. Sois vós tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabei agora pela carne? Presta bem atenção que o apóstolo Paulo está falando. Insensato aqui é a mesma coisa que sem juízo, né? Insensato que é uma pessoa que não tem entendimento. Como que pode eles começarem no espírito e terminarem nos seus esforços? Quer dizer, quando fala terminar na carne, significa que ele estava terminando nos seus próprios esforços, querendo se justificar, vivendo só uma justiça, né? É como o sistema está fazendo. Eles começam no espírito e terminam na carne. Presta atenção. No 3, no 4, quer dizer, será em vão que tenhais recebido, será em vão que tenhais padecido tanto? Paulo está perguntando. Será em vão que eu tenha padecido tanto? Paulo pergunta à igreja de Galácia, né? Se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é que obra. Agora aqui nós vamos entender aqui, ó, presta bem atenção. Olha assim, ó, no 5, presta atenção no 5, ó. Aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aquele que vos dá o Espírito que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta Paulo faz. Paulo faz uma pergunta à igreja de Galácia. Aquele que vos dá o Espírito. Qual que é o Espírito? O conhecimento, meu irmão. O conhecimento vem da obra da lei ou vem pela lei da fé? Paulo faz a pergunta à igreja de Galácia. O conhecimento aquele que vos dá o Espírito dá pela obra da lei ou pela a lei da fé? Presta atenção. Vou ler de novo. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, falo pelas obras da lei, né? Ou pela pregação da fé, ou pela pregação da fé, na verdade, né? 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Filho significa descendência. Entendeu? Nós vemos da descendência de Abraão, né? No capítulo 8, no versículo 8, diz assim: Ora, tendo a escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Quer dizer, presta bem atenção. Entendemos que quando Deus promete a Abraão a salvação, ele promete gratuitamente pela obra da fé.
ele não, quando Abraão recebeu o sinal da circuncisão, né, que é o pacto, ele recebeu antes da lei. Ele recebeu a circuncisão, ele foi circuncidado, né, antes da justiça da lei. Então a promessa foi dada a Abraão gratuitamente, né? Presta bem atenção. Olha no capítulo 9. De sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Os que são da fé. Qual fé? A fé é a fidelidade de Cristo. Aqueles que estão em Cristo Jesus são benditos como crente Abraão. Porque a promessa foi dada a Abraão, que de Abraão saía um descendente. Não como muitos descendentes, um só, né, que é Cristo. E aquele que é da fidelidade que é de Cristo, você entendeu? São benditos, são abençoados como crente Abraão, como foi a promessa, foi feita a Abraão. Presta bem atenção. 10. Todo aquele, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permaneceres em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Quer dizer, por que será que Paulo fala que aqueles que estão na obra da lei estão debaixo de maldições? Entenda. Como entender isso? Hoje nós não estamos mais debaixo de maldição, né? Mas na metanoia, todos aqueles que estão na prática da lei, na sua mente está condenado, está debaixo está amaldiçoado. Por quê? Porque estão debaixo da lei mosaica. E a lei trazia condenação, segundo o que está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 20, né? Porque a lei não justifica ninguém, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, vindo o conhecimento do pecado, traz sobre a mente da pessoa a condenação, a maldições, que é a condenação, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. O que significa estar em Cristo Jesus? Estar em Cristo Jesus é não retornares à lei. Estar em Cristo Jesus é não confiar na tua carne. Estar em Cristo Jesus é fazer igual Paulo fez. Abra a tua Bíblia em Filipenses. Depois nós voltamos aqui em Gálatas. Abra a tua Bíblia em Filipenses. Em Filipenses, no capítulo 3, e no versículo 4, que diz assim, presta bem atenção: ainda que também podia confiar na carne. 2 pontos. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era ganho, reputei-lhe a perda por Cristo. Você entendeu? Quer dizer, então estar em Cristo Jesus é você não retornar à lei e confiar na carne. Porque Paulo, para poder estar em Cristo Jesus, ele largou a lei e reputou. E outra coisa, ele tratou como que se fosse escória. Olha, vamos ler, vamos continuar lendo. No 8. E na verdade tenho também por perda de todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo
Agora você entendeu o que significa nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Entenda que estar em Cristo Jesus não é o que o sistema religioso te ensina, não. Estar em Cristo Jesus é você não confiar na carne, não tentar se justificar na carne. Porque quando você se justifica na tua carne, quando você confia na tua carne, você está provando que você não está em Cristo Jesus. Você entendeu? Estar em Cristo Jesus é você acreditar no que Cristo fez na cruz do Calvário. Estar em Cristo Jesus é você entender que quem conheceu o Evangelho já descobriu que a justiça de Deus está no Evangelho, não na meritocracia que a lei trazia. Porque a lei trazia a meritocracia. Presta atenção. Abra a tua Bíblia em Romanos. Em Romanos, no capítulo 3. Romanos, capítulo 3. E no versículo 27, que diz assim, ó, presta bem atenção. Onde está logo a jactância? O que é jactância? Vanglória. O que é jactância? É orgulho. Né? O que a lei trazia? Vanglória da carne, já é meritocracia. Jactância é um mérito. Onde está a jactância? Onde está o mérito do homem? Onde está? O que aconteceu? Olha o que a Bíblia diz. Olha, onde está a jactância? Uma pergunta Paulo está fazendo. É excluída por qual lei? Por qual lei que foi excluída? Das obras? Uma pergunta. Não, diz que não. Mas pela lei da fé. Quer dizer que a jactância da lei, a vanglória, né, foi excluída pela lei da fé. Você entendeu? Quer dizer que não há mais jactância. Quer dizer, né, que a lei era nada mais nada menos para refrear a carne. Mas a lei não trazia justificação. O que trouxe justificação foi Cristo. Ele nos trouxe a justificação. Ele nos trouxe. Ele foi fiel. A salvação partiu da fidelidade de Cristo na cruz do Calvário. Não partiu nem da minha fidelidade, nem da sua. Porque não há mais jactância. Onde está a jactância? Não tem jactância. Né? Foi excluído por qual lei? Pela lei das obras ou pela lei da fé? Foi pela lei da fé, não pela lei das obras. Foi excluída pela lei da fé. Então, quer dizer, todos aqueles, né, que descobriu a justiça de Deus, que foi pela fidelidade, foi pela lei da fidelidade de Cristo, né, entendeu o Evangelho, compreendeu o Evangelho e está reinando em vida. Todos terão a salvação eterna, mas nem todos terão a vida eterna. Porque ter a vida eterna, o que é ter a vida eterna segundo a Bíblia? É conhecer Deus como o único e Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. Vamos ler lá em João. Vamos ler em João capítulo 17. O que é ter a vida eterna? Vamos saber, vamos entender o que significa ter a vida eterna. As pessoas pensam que ter a vida eterna é a mesma coisa que ter a salvação eterna. A salvação eterna partiu de Cristo, da fidelidade de Cristo. A vida eterna, ela parte de nós. Por que ela parte de nós? É quando nós lemos o Evangelho. A vida, aí nós parte a reinar em vida. Por que reinar em vida? Porque quando você descobre que não há meritocracia, você não vive debaixo da condenação. Quando você descobre que a salvação foi adquirida por Cristo na cruz do Calvário e que você não tem esse direito de dizer que você vai ser salvo porque você está fazendo tal coisa, porque você está indo para uma igreja, porque você está fazendo isso, porque você está fazendo aquilo, aí você entende que a fidelidade de Cristo foi que levou você, entendeu? A salvação. O que te deu
a herança, você entendeu? Não foi a sua meritocracia, mas foi o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Entendeu? João 17,5 diz assim, 3. E a vida eterna é esta. A vida eterna é o quê? É esta. Que te conheçam a ti por um único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Quer dizer, quando você entende que Cristo foi enviado por Deus e que é Ele que nos trouxe a vida eterna, que é Ele que nos trouxe a salvação, que é Ele que nos salvou, nós passa a ter a vida eterna. E qual que é essa vida eterna? É reinar em perfeita vitória. Quando você entende isso, você passa a viver uma vida em Cristo. Aí é onde que se diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. O que é não andar segundo a carne? É você não andar debaixo da meritocracia da carne. É você não dar ocasião à carne. Entendeu? Porque quando você dá ocasião à carne, você cria um ego de dizer: eu fiz, eu vou ser salvo, porque eu sou bonzinho, porque fulano é ruim, o outro é ruim, vai para o inferno, eu vou para o céu, eu estou salvo. Então aí já é meritocracia, isso aí não significa estar em Cristo. Porque quando Cristo falou, amai o teu próximo como a mim mesmo, eu tenho que amar meu próximo como ele vos amou. A Bíblia diz assim: amai o teu próximo como eu vos amei. Quem que é amar o próximo como eu vos amei? Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, nós, quem viveu antes da cruz era o quê? Era pecador e miserável. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele não morreu por justo. Alguém morreria por justo, que nem está escrito em Romanos, capítulo 5, versículo 6 e 7? Alguém morreria por um justo? Vamos ler lá, Romanos. Eu gosto de falar e mostrar. Romanos, capítulo 5, versículos 6 e 7. Diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelo ímpios. No 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo? Pois poderá ser que pelo bom alguém use a morrer? Quer dizer, Jesus Cristo morreria alguma vez por uma pessoa boa? Não. Porque se ele morrer por uma pessoa boa ou por um justo, que necessidade teria? Entendeu? Já está justo. Não teria necessidade, né, de morrer. Mas nós temos que entender uma coisa: que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ele não olhou se você é santo, se você, porque a Bíblia diz que ele olhou do céu e não viu um santo sequer. Como que ele iria morrer? Ele disse que não viu um santo sequer. Quem iria usar morrer por um justo? Ninguém, né? Concorda comigo? Então vamos lá. Então o que a Bíblia diz aqui em Gálatas? Vamos voltar lá para o nosso texto. Gálatas, capítulo 3, né? E no versículo... Vamos voltar para o nosso texto. Gálatas, capítulo 3, e no versículo... Nós estamos no versículo... no versículo 11, diz assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Por que pela lei nós não seremos justificados? Porque a lei nos trazia o que? Jactância. A lei trazia a meritocracia. Quer dizer que nem eu nem você consegue ser justificado por ela. Porque se fosse para nós ser justificado pela lei, olha que Paulo fala em Gálatas capítulo 2, versículo 21. Olha, presta atenção. Não aniquilo a graça de Deus. Não aniquilo o quê? A graça de Deus, que é Cristo, né? Que é de graça, salvação, gratuitamente. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu em vão. Debalde, que é em vão, a mesma coisa. Então nós temos que entender que
O que é aniquilar a graça de Deus? Vamos ler? Gálatas capítulo 5 e no versículo 4. Diz assim: porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Nós no 4. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei da graça, tendes decaído. Quer dizer, o que é aniquilar? O que é aniquilar a graça de Deus? O que é aniquilar a graça de Deus? Então, acabei de ler. Aniquilar a graça de Deus é tentar se ser justificado na lei. Quando você tenta se justificar na lei, que trazia a jactância carnal, você está aniquilando a graça de Deus. Quando você tenta se justificar na lei, você está deixando a justiça de Cristo e seguindo a tua própria justiça, que nem está em Romanos, no capítulo 10 e no versículo 3. Você entendeu? Você está deixando a justiça de Deus para seguir a tua própria justiça. Então você já decaiu da graça de Deus. Entende? Então o que é viver na carne? É viver debaixo da justiça da lei. É viver debaixo da jactância da lei. É tentar se justificar na lei. É você entendeu? Quando o homem tenta se justificar da lei, da graça, ele que cai. Por que ele cai da graça? Porque a graça de Cristo, né, é ela que nos justificou. Foi de graça que ele nos justificou. Entende? Então o que acontece? Quando a gente volta para a lei, a gente da graça decai. E aniquilar a graça de Deus, que nem o sistema religioso está aniquilando a graça de Deus. Eles aniquilam a graça de Deus, porque eles tentam se justificar nos seus méritos, subindo para monte, descendo em monte, jejuando, fazendo isso, fazendo aquilo, e eles não aceitam. Você entendeu? Que eles não foi salvo pela fidelidade de Cristo. Eles aceitam, eles falam, Cristo morreu, mas nós temos também que pagar o preço para nós ser salvos. Quer dizer que a graça de Deus não valeu para ele. Quando diz a graça de Deus, né, é que basta. Para eles esse texto é em vão. Quando diz assim, a tua graça me basta, né? Olha no capítulo 12, diz assim, ora, a lei não é da fé. Diz que a lei não é da fé, né? Mas o homem que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós. Ponto, vírgula. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aonde que esse texto está escrito? Está lá em Deuteronômio. Abre a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 27, quer dizer, versículo 26, diz assim, ó, presta atenção. Maldito aquele que não confirmar a palavra dessa lei, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. Quer dizer que, por que Cristo? Por quê? Cristo resgatou quem na maldição da lei? Os judeus que estavam debaixo da maldição da lei. Entendeu? Então ele disse que aquele que não cumprisse, que nem está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 26, versículo 27, versículo 26, diz que aquele que não cumprisse o que estava escrito na lei, na palavra dessa lei, na lei mosaica, era maldito. Então, essa maldição, Deus se fez em nosso lugar e cumpriu, né? Mas não nosso lugar, não, no lugar de quem? Dos judeus, quem estava debaixo da lei. Entendeu? Porque a lei não era nada mais, nada menos para refrear a carne. A lei trazia uma jactância. Mas o que Jesus veio resolver aqui na cruz foi o pecado adâmico. Nós temos que entender que o que Jesus veio resolver foi o pecado adâmico. E a lei foi simplesmente
vinda foi simplesmente estabelecida por causa das transgressões. Então a lei era apenas um tutor, um guia, até que Cristo chegasse. Cristo chegou, já era, acabou. Ele veio resolver o problema adâmico, e o qual ele resolveu na cruz do Calvário, né? Vamos ler no 14, diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Agora vamos entender. A Bíblia está dizendo aqui para que pela fé. Para que pela fé. Agora entenda. Peraí. As pessoas entendem que pela fé é pela nossa fé. Aí onde está o erro. Se eu falo para que pela fé recebemos a promessa, quer dizer, se for pela minha fé eu recebi a promessa, então que sentido teria a fidelidade de Cristo na cruz do Calvário? Que âmbito, né? O que ele fez na cruz do Calvário valeria para nós? Porque se pela minha fé eu vou ser salvo, eu recebi a promessa, não foi pela minha fé. Fé é fidelidade. Fé é o mesmo sentido que fidelidade. Então quando você lê esse texto aqui, você entende. É a mesma coisa, podia estar escrito assim, ó. Poderia estar escrito assim, ó. Presta atenção. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo, para que pela fidelidade de Cristo, pela fidelidade dele, nós recebemos a promessa do Espírito. Quer dizer, que o Espírito que nós recebemos foi pela fidelidade de Cristo. Teria que estar escrito assim. Você entendeu? Porque se minha salvação dependeu da minha fé, que necessidade teria de Jesus morrer na cruz do Calvário? Porque segundo o que está escrito em Romanos, capítulo 5, e no versículo 18 e 19, diz que pelo homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram, pelo homem. E pela obediência de um homem, muitos foram feitos justos. Quer dizer que a obediência dele, a fidelidade dele, foi que nos levou à justificação. Então, não é pela fé que nós recebemos a promessa da salvação, mas foi pela fidelidade de Cristo, não pela nossa fé, foi pela fidelidade dele. Porque não tem cabimento eu dizer que esse texto aqui se refere assim, ó. Presta atenção. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio por Jesus Cristo. A bênção de Abraão chegou por quem? Por Jesus Cristo. Todo mundo sabe que a bênção de Abraão chegou por Jesus Cristo, né? E para que pela a fé, que é fidelidade dele, a fidelidade, nós recebemos promessa do Espírito Santo. Quer dizer, o povo diz, então tá vendo, mas tá escrito na Bíblia, meu irmão, que é pela fé que nós recebemos a promessa. Então nós temos que ter fé para nós receber essa promessa. Peraí. Não tem nada a ver. Entenda quando a Bíblia fala assim, para que pela fé recebemos a promessa do Espírito. Entendeu? Aí quando você lê, abre a tua Bíblia em Filipenses. 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 No capítulo 2. E no versículo 8, para você entender. Diz assim: e achando-se em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele foi obediente. Então a obediência traz o quê? O que é a obediência? É uma fidelidade. Ele foi fiel até a morte de cruz. Foi obediente até a morte de cruz. Então o que trouxe a nossa salvação? Foi a fidelidade de Cristo. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte de cruz. Porque se foi pela nossa fé, né, que nós fomos salvos, que sentido teria a obediência de Cristo na cruz do Calvário?
Não teria sentido. Porque aí, pensa bem, põe bem na tua cabeça. Eu vou ler o texto de novo, capítulo 4. Presta bem atenção, versículo 4. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentil por Jesus Cristo. Quer dizer que a bênção de Abraão, que ele foi a promessa foi feita a Abraão para que todos fossem abençoados como crente de Abraão, por intermédio dele, de Abraão, né? Chegassem ao gentil por Jesus Cristo. Por quê? Por aqui é por intermédio de Jesus Cristo, né? E para que pela o quê? Pelo que ele fez, pela fidelidade dele, nós recebemos a promessa do Espírito Santo. Deu para você entender? Não foi pela nossa fé que nós recebemos a promessa do Espírito Santo, mas foi pela fidelidade de Cristo. Quando fala para que a bênção de Abraão chegasse ao gentil por intermédio de Jesus, né? Para que pela fidelidade, que foi pela fidelidade dele, pelo que ele fez, pelo ato que ele fez na cruz, entendeu? Nós podemos receber a promessa do Espírito Santo. Entendeu? Recebemos a promessa do Espírito Santo, a salvação, o selo, pela fidelidade de Cristo. Vamos ler no 15. Irmão, como um homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem acrescenta. É que o apóstolo Paulo fala. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, que é a descendência, que é Cristo. É Cristo. Para você ver que nós estamos chegando no assunto. Foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz, é a posteridade como falando de muitas. Posteridade é descendência, viu? Mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. Então você entendeu que a promessa de recebermos o Espírito Santo foi pela a descendência, que é Cristo? Então a salvação, que é a fidelidade aqui, está no contexto. A fidelidade aqui veio da descendência de Cristo, veio de Cristo. Ó, presta atenção, eu vou ler os 2 textos para você entender. Ó. Os 3 textos. Ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, que é por intermédio, que é a mesma coisa que se diz, por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo, né? E para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. Qual fé é essa? Pela fé, que é Cristo. Aí quando você lê, quando você entende, quando você lê aqui no 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrado para aquela fé, que é Cristo, que se havia de manifestar. Quem é essa fé? Cristo. Antes de Cristo vir, nós estávamos... Quem estava? Quem vivia antes da cruz. Os judeus que estavam debaixo da lei. E nós estávamos debaixo da lei do pecado. Quer dizer, então, colocando bem o texto no seu contexto, nós entendemos que essa fé aqui, que está relacionada em Gálatas capítulo 3, versículo 14, se refere à fidelidade de Cristo. Se refere a Cristo, que ele foi fiel até a morte, que ele foi obediente até a morte de cruz. Então nós entendemos que esse texto aqui se refere que essa promessa veio por intermédio de Cristo. A Bíblia diz que Deus não tinha por quem jurar, não tinha ninguém maior que ele para ajudar, ele jurou por si mesmo. Então se manifestou em carne, né? E foi recebido no céu e glorificado no Espírito. Agora entenda bem, como nós entendemos isso? Vamos ler o 15. Irmão, como homem, fala o seu testamento de um homem for confirmado, ninguém pode anular nem acrescentar. 16. Ora, a promessa foram feita a Abraão e a sua posteridade, que é Cristo. Não diz as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo.
Então você entendeu que essa promessa que nós recebemos veio pelo intermédio de Cristo. Então quando fala aqui, ó, pela fé nós recebemos a promessa. Então se a descendência, que é a promessa, que é Cristo, está aqui no contexto da história. Não está escrito aqui, ó, a promessa foram feitas a Abraão, a promessa. E a sua posteridade. E quem é a posteridade? Cristo. Descendência. Cristo. Né? Não diz a posteridade como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então você entendeu que a fé aqui, pela fé aqui, significa pela fidelidade de Cristo. Que nós recebemos a promessa do Espírito Santo, que é o selo da nossa redenção. Deu para você entender agora o texto? Vamos 17. Mas digo isto que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Quer dizer, por que será que não invalida a promessa? Porque quando Deus prometeu, ele não prometeu a salvação a nós pela lei, mas foi pela fé. Qual fé? Cristo. A promessa foi dada a Abraão pela posteridade, que é Cristo. Então, não foi dada a promessa pela lei. Porque se fosse dada a promessa, fosse dada a promessa pela lei, Jesus Cristo teria morrido em vão. Porque se eu consigo me justificar na lei, se a promessa foi dada pela lei, eu teria que viver debaixo da justiça da lei. Eu teria que viver uma justiça própria. Mas como a promessa foi dada a Abraão pela posteridade, que é Cristo, então nós fomos salvos pela fidelidade de Cristo. Porque a promessa foi dada pela fé. E a fé é fidelidade. Fé vem do termo fidelidade, né? E essa fidelidade que é Cristo. Então não há meritocracia. Entendeu? Deu para vocês entenderem o que o texto está dizendo? Né? Aí no 17. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, que é Cristo. Tá vendo aí? Ela não provém de Cristo. Se a herança provém da lei, ela não provém da promessa, que é Cristo. Quer dizer que então a promessa foi feita a Abraão, que foi prometida, foi prometida a Abraão pela a descendência que é Cristo, a posteridade que é a descendência que é Cristo. Então quer dizer, se a promessa foi feita a Abraão por intermédio de Cristo, e se veio da lei a promessa, então que sentido teria? Você entendeu? Se eu posso me justificar, que sentido teria a promessa que foi dada a Abraão, né? Deus prometeu a Abraão a tua descendência. A descendência quem que era é Cristo. E a fidelidade quem que é Cristo. Quem foi fiel na cruz do Calvário? Cristo. E a morte de Cristo na cruz do Calvário nos rendeu o quê? Salvação. Nos trouxe o quê? Justificação. Se a promessa dada a Abraão, que nos trouxe justificação, que veio por intermédio de Cristo, não foi dado essa promessa por intermédio da lei. Porque se fosse dado por intermédio da lei, não teria necessidade de Cristo vir morrer na cruz do Calvário. Você entendeu? Porque se Deus desse uma lei que pudesse nos vivificar, teria dado a promessa por intermédio da lei. Vou ler o texto para você ver. 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus? Uma pergunta. De nenhuma sorte. 2 pontos, vírgula. Porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas como a lei não podia vivificar, não podia justificar, não trazia justificação, era apenas tratava de comidas e bebidas, tratava de jactância da carne, então a promessa não foi dada por intermédio da lei, foi dada por intermédio da fé, que é a fidelidade de Cristo. Deu para você entender? Foi dado pela fidelidade de Cristo. Então, pela fidelidade de Cristo, nós alcançamos a herança, que é a salvação. Você entende? Amém?
Ficamos por aqui. A graça e a paz a todos. Ficam todos com Deus. Dorme com Deus. Dorme com Deus. Dorme com o Eterno. E dá um like aí. Compartilha. Você entendeu? Compartilha. Comente. Se eu estiver errado, comente. Tá bom? Para nos ajudar aí. Amém? Graça e paz a todos.